Ele abriu o jogo, abre aspas, estou sendo perseguido. Ex-servidor do TSE falou pela primeira vez depois do vazamento de mensagens em que recebeu ordens do juiz auxiliar, do Ayrton Vieira, né, juiz do Alexandre de Moraes. Tagliaferro é um criminoso. Tagliaferro é um réu confesso. Ele é réu confesso porque ele sabe que não tem pra onde fugir. Se ele vai querer a proteção do Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes está acusando ele de vazar os crimes que ele cometeu a mando do Alexandre de Moraes. Se ele vazar pro outro lado, dizendo que não fez nada, é impossível, porque tá lá. Ele queria fazer uma coisa criativa, ele queria eventualmente perseguir e produzir provas, ele disse que foi forçado. Mas é a mesma coisa de um assistente nazista do regime alemão nazista falando assim, não, só cumpriu ordens. Sim, você cumpriu ordens para cometer crimes. Uma pessoa que diz que está produzindo provas, e ele diz taxativamente que houve uma perseguição à direita brasileira, houve uma produção de provas nos próprios diálogos que ele cometeu com o outro lá, com o Ayrton lá, com o outro criminoso também, para perseguir pessoas, para censurar pessoas, para perseguir pastor evangélico, dizendo de maneira aberta, não, mas não tem nada, o cara não falou nada, não disse nada a respeito do processo eleitoral, não, mas você sabe como é que é a bruxa, você sabe como é que é o Alexandre de Moraes, ele quer que a gente faça isso. E agora o crime que está sendo investigado não é crime. Estão sendo investigadas as pessoas que vazaram essas informações. Essas pessoas que vazaram essas informações tinham que ganhar prêmio. Entendeu? Eventualmente estão dizendo tudo que estão fazendo, tudo que todo mundo já sabia. Houve uma perseguição, uma censura, uma tentativa de calar e de silenciar e de destruir a vida de pessoas que se contestam o regime tirânico imposto pelo judiciário brasileiro. Então, o Tagliaferro, o máximo que ele pode pretender é uma redução das suas penas, caso haja o restabelecimento de um princípio de justiça no Brasil, caso o senhor Alexandre de Moraes seja responsabilizado pelos desmandos que ele fez. E a gente está vivendo uma república invertida. Quem deveria estar sendo investigado são ministros supremos que, eventualmente, agiram pela ação ou omissão para perseguirem o espectro político da nação, quer seja bolsonarismo, direita, conservadora, liberal, que seja. Isso é crime. Está lá nos diálogos. Não havia provas praticamente contra a Revista Oeste, não havia provas contra um pastor evangélico, não havia provas contra o Constantino, contra o Figueiredo, e o cara falou, dá-se um jeito, seja criativo. Isso é produção de provas contra quem o regime queria destruir. E, em grande medida, destruiu. Então, houve um abuso sistemático do poder judiciário perseguindo pessoas usando peças de ferro, como esse Tagliaferro, réu confesso, criminoso confesso, para arruinar, perseguir pessoas em nome da defesa de uma falsa democracia, estabelecendo-se uma tirania de Estado, mais precisamente uma tirania do judiciário brasileiro.